eu não aceitava meu chamado de jeito nenhum. E eu me lembro muito bem que Deus falou comigo, Priscila, eu te chamei para a minha obra. Não adianta você correr, não adianta você fugir, porque às vezes, irmão, nós somos assim. Deus nos dá um chamado e a gente quer fugir. E esse vídeo é para você que está tentando fugir do seu chamado, que você pensa que Deus não te chamou, mas eu quero te dizer que Deus ele acredita em você. Antes de você assistir esse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, deixe bastante like, você que está gostando desse tipo de conteúdo, para que eu possa saber que você realmente está gostando. Tô com meu microfone aqui, ó, para vocês ouvir diretamente minha voz. Meu microfone quebrou outro, então vou tentar gravar o vídeo com isso aqui. O que importa é o conteúdo. Vamos começar sobre o meu testemunho. Desde muito nova, com 13 anos de idade para 14 anos, eu sempre fui totalmente uma menina independente de trabalhar, entende? Com os meus 14 anos de idade, eu comecei a estagiar num restaurante. Sério, eu já fui garçonete, limpava chão, lavava louça, e meu salário era muito pouco, muito mesmo, mas eu queria apenas me sustentar durante o mês. E querendo ou não, me ajudava. Cheguei a trabalhar à noite, aquela coisa tal, sempre corri atrás do que é meu. Depois eu me lembro muito bem que eu fui trabalhar numa imobiliária, onde eu fui estagiária, depois eu trabalhei. Eu era aquelas que entregava, fazia depósito, sabe? Depósito em banco, para essa imobiliária, organizava um monte de papel. E eu gostava, era muito legal. Só que por questão de enfermidade, que no tempo eu fiquei muito enferma do meu estômago e também estava com depressão, eu acabei que saindo do emprego. E depois eu fui trabalhar numa loja de roupa, que foi aí aonde eu começou o meu chamado praticamente. Quando eu cheguei a trabalhar nessa loja de roupa, o que eu acho interessante é que quando eu descobri o mundo dessa roupa, eu falei, pois agora eu vou vender roupa para mim depois que eu sair daqui. Só que mal eu sabia que Deus já tinha decretado algo para minha vida. E eu quero falar acerca de chamado, o chamado que eu tanto fugia, porque eu queria fazer a obra de Deus, mas não queria me entregar por completo. É claro que existem pessoas que Deus vai permitir você ser um grande empresário, você trabalhar, e você ser um pastor, você trabalhar, enfim, Deus vai permitir. Existem outras pessoas que não, que Deus ele quer que a gente dependemos totalmente dele 100% e faça a vontade dele também 100%, porque foi assim com minha vida. Eu fugia muito, gente. Eu já cantava nesse tempo, eu não tinha recebido nenhum cargo eclesiástico. Não, eu já era diaconisa, trabalhava bastante na igreja, e nesse tempo eu já atendi algumas agendas, só que era aquela coisa, era limitado, existia tempo certo para que eu atendesse. Eu sempre fui dessa, nunca gostei de depender de ninguém, nunca gostei de tal, tal, tal. E eu lembro que Deus permitiu uma situação acontecer. Eu sempre fui bem honesta, sabe? Eu sempre falo das minhas guerras, falo de tudo que eu passei. Eu falo minhas guerras mesmo verdadeiras. Eu não gosto de usar as histórias dos outros, eu gosto de usar a minha própria história, entende? E nesse tempo, eu estava tão apegada com o emprego, aquela coisa toda, conquistando minhas coisas. Quando eu trabalhava aí, até que eu não ganhava tão mal. Então, estava bem para mim, bom para mim, né? E Deus permitiu uma situação. Eu falo que Deus permitiu porque Deus sabia que eu não iria sair dali. Então, por isso que Deus ele permite calúnia, Deus ele permite humilhação. E eu fui caluniada naquele emprego, de algo que falaram que eu fiz, dizendo que eu não fiz nada. E Deus é minha testemunha. Prova em viva porque depois disso Deus me honrou também muito, abrindo portas e coisa toda. O meu chamado começou a desenvolver, porque foi a partir dessa demissão que eu comecei a me dedicar no meu ministério 100%. E inventaram uma calúnia de mim, eu não posso expor, porque existem pessoas que me seguem aqui que eu não quero expor, e sabe que, né, do que aconteceu. Eu fui demitida, nossa, saí chorando, aquela coisa toda, e falando assim, por que isso? Por causa dessa humilhação, por causa dessa calúnia. E calúnia dói, né, irmão? Quem já passou por calúnia que escreve no comentário? Coloca aí. Calúnia dói muito, gente. Deus me livre, calúnia maltrata o nosso coração, tira a nossa paz, aquela coisa toda. Só que eu entendo uma coisa, Deus ele queria que eu saísse
desse, desse campo, né, de se conformar. E lembrando que dentro também desse trabalho, né, nesse tempo, eu lembro que Deus usou uma pessoa falando para mim, Priscila, Deus manda te dizer que vai te transformar em uma missionária. Só que eu não entendia essa palavra missionária, meu Deus, mas missionária é fazer missão, fazer obra, e eu não tenho isso pra. Eu queria cantar, né? Porque eu só cantava, mas eu quero mesmo é conquistar meus sonhos. Gente, só pra você ter ideia, nesse tempo, eu ainda não conhecia meu esposo, mas eu sempre lutei com o meu chamado. Eu assim, não, esse negócio de pregadora, esse negócio de cantar, esse negócio de fazer a obra não é pra mim, não. É pra pessoa desocupada, aquela. Eu pensava desse jeito. Várias pessoas da minha família falavam, é, Fana, que é o nome da minha mãe, apelido, fala pra Priscila arrumar uma faculdade para ela ser alguém na vida, sabe? Porque muita gente vê a obra de Deus como tivesse fazendo nada da vida, né? E não é bem assim, porque existem pessoas compromissadas. E eu era compromissado, só que eu não tinha me entregado. Já tentei, gente, eu já fiz um curso de maquiadora, acredite ou não, maquiadora. Eu queria ser maquiadora, queria mexer com estética, fugia do meu chamado. Aí, nesse tempo, eu fui demitida. Quando eu fui demitida, dentro do ônibus mesmo, eu ouvi a voz do Senhor audível falando comigo. Gente, é audível que Deus fala comigo. Deus falou assim: você não pode estar entendendo, mas eu te chamei. Eu te chamei para você fazer minha obra. E se eu não tivesse permitido essa calúnia, e se eu não tivesse permitido isso acontecer, você nunca iria se entregar para mim. Eu não estou dizendo para você que está me assistindo esse vídeo falar assim, a partir de hoje eu vou viver só da obra, sendo que Deus não falou com você. Porque existe muito homens por aí, né, mulheres que querem fazer a obra de Deus, mas deixa a esposa passando fome, deixa a casa de qualquer jeito e saiba que Deus ele nunca vai permitir algo que é para te atrapalhar, não é para acrescentar, entende? E existe, e entenda isso, existe o tempo. Eu, particularmente, quando eu comecei meu ministério, né, eu nunca aceitava nem gasolina, eu colocava do meu bolso, entende? Já andei várias vezes de ônibus, já andei várias vezes de carro quebrado, carro fedendo a fumaça, aquela coisa toda. E eu sempre falava, nunca vou depender. Só que chegou um tempo na minha vida que eu tinha que me entregar para a obra por completo. E depois disso, que eu passei por isso, foi quando eu comecei a exercer o meu chamado. E depois de 2 meses trabalhando na obra de Deus, totalmente para o Senhor, e sempre teimando, né? Falando, ai, não quero, não quero, não quero. E depois de 2 meses trabalhando, eu fui consagrada realmente a missionária. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, e eu fui consagrada missionária e comecei ainda a exercer meu chamado mais e mais. Eu vejo na palavra de Deus, em João capítulo 15, que diz assim: Não foi vós que me escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vocês para que vá e dê fruto, com permanência. Em outras versões diz com permaneça. Permanência, isso. Então, assim, eu quero dizer para você, não queira fugir do seu chamado. Deus, ele tem algo grande na tua vida. Só que você precisa obedecer. E eu falava que obedecia, mas não obedecia. Falava que ia fazer o chamado do Senhor, mas eu não obedecia o chamado do Senhor. E depois que eu fui consagrada a missionária, eu comecei a estudar bastante, eu comecei a jejuar mais, a orar mais. Eu parei de procurar, né, por algumas portas que não era para mim, que me atrapalhava para fazer a obra de Deus. Pastor, e como você sobreviveu em meio a esse ministério, a meio a essa crise, né? Eu comecei a receber pequenas ofertas, mas já me ajudava como que eu era solteira, né? Não tinha esse problema de com filha, como que eu tenho hoje, que a gente tem que arcar com as despesas. Mas eu recebia as ofertas, recebia, Deus mandava, e parecia que Deus tudo prosperava na minha vida. Depois que eu me entreguei para o ministério e me envolvi completamente. Muitas pessoas elas querem ter os seus ministérios desenvolvido, mas não querem obedecer o chamado. Então esse vídeo é totalmente para você que está aí do outro lado com medo de se entregar. Ouça bem. Eu não estou dizendo para você largar seus estudos, não estou querendo para dizer largar o que você está fazendo, mas só se o Senhor falar com você. Porque foi assim que Deus falou comigo. Entende? Eu nunca fui uma pessoa preguiçosa de falar, ai, não quero estudar. Ao contrário, eu tenho bastante curso, sempre trabalhei, sempre, sempre mesmo, nunca quis depender de ninguém. Só que quando a gente abre mão para viver o chamado do Senhor, o Senhor lhe cuida, o Senhor lhe ajuda, o Senhor abre porta.
E eu vivo isso, eu tenho vivenciado isso em toda a minha vida. Eu lembro que foi com 18 anos de idade que eu tomei essa decisão de deixar tudo para fazer a obra do Senhor. É claro que a gente levava uns tombos assim, ai meu Deus, não quero mais depender da obra de Deus, porque é muito humilhante, porque de fato tem gente que vê pregador, pregadora, cantor, cantor, enfim, essas pessoas que fazem a obra de Deus como produtos, né? Ah, porque eu vou dar dinheiro e ele vai ter que fazer. E não é bem assim. Mas isso aí você vai amadurecer conforme o tempo, como eu amadureci. Mas eu tô contando isso para vocês, que foi o dia que realmente eu comecei o chamado de Deus na minha vida. Foi quando eu aceitei e comecei a andar a obedecendo. Talvez você está aí do outro lado pensando em não continuar. Às vezes tua família, você não tem ninguém que acredita em você. Sua família não acredita em você. Sua família diz: "Ah, vai fazer alguma coisa da sua vida. Ah, vai, esse negócio de ministério, né, não dá dinheiro". As pessoas pensam que tudo tem que envolver dinheiro. E não é assim, ministério é paixão de Deus. Eu quero te motivar você continuar a acreditar na promessa de Deus na sua vida. Fique com aquilo que Deus falou, não fique com aquilo que o homem tem determinado de você, porque as pessoas elas só estão vendo hoje, mas você está vendo o quê? O futuro que Deus está te mostrando. Enquanto as pessoas estavam falando assim, minha tia, ah, fala para Priscila arrumar alguma coisa da vida e tal. Deus, eu já estava vendo pessoas sendo transformadas, Deus me abençoando, e é o que está acontecendo hoje. Mas para viver o propósito tem que passar pelo processo e a aceitação da obediência. Eu quero ler seu comentário, você que está tentando fugir do seu chamado, que você diz, ah, pastora, realmente eu estou tentando fugir do meu chamado, realmente dá vontade de desistir, eu quero que você coloque aqui nos comentários para que eu possa ler. Se esse vídeo falou realmente com você, também coloque no comentário para que eu possa entender, para que eu possa fazer mais vídeos como esse, tá bom? Deixa bastante like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas ser edificado e parar de fugir do seu chamado. E também me segue lá no Instagram, Priscila Cavalcante OFC. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa permanecer no seu chamado. Diga-se comigo, eu vou obedecer à voz do Senhor. Tchau, tchau. Deus abençoe.